Oi, gente, boa noite, tudo bom com vocês? Meu nome é Marta, eu sou aqui do canal, você já deve ter sonhado com isso. Então, gente, eu vim aqui contar um sonho para vocês hoje, já que está todo mundo falando sobre os nossos vizinhos, os nossos vizinhos que estão vindo até nós, eu vou contar para vocês um dos vários sonhos que eu tive com eles. São vários, viu, gente? Não foram poucos, não. Então, eu vou contar por etapa. Hoje eu conto um, amanhã eu conto outro, e assim sucessivamente. E eu espero que vocês ouçam, que vocês assistam, que vocês curtam, que vocês comentem, que vocês compartilhem, que vocês apertem o sininho e que vocês se inscrevam no canal. Então, vamos lá. Senta que lá vem a história. Vamos lá. Gente, quando eu comecei a sonhar com eles, na verdade, eu comecei a ter não sei se era contato, o que que era, desde criancinha, desde pequena, mas eu não tinha noção do que era. Então, isso é uma coisa que eu vou contar num outro sonho. Então, são muitas coisas. Então, eu vou contar os que mais me deixou com medo. Eu acho que é medo. A palavra certa é medo. E eu sou uma pessoa difícil de ter medo. É muito difícil eu ter medo. Às vezes eu sinto aquela sensação de que eu vou estar com medo, que vai acontecer alguma coisa, mas não é um medo assim, é a sensação, né? Bom, vou te contar. Há mais, há uns 15, não, uns 20 anos atrás, uns 20 anos atrás, um dos sonhos que eu tive me mostrava que eu estava numa cidade, que era São Paulo, e eu olhava para o alto, eu via, era assim, eu via aquele céu azul, muito azul, e tinha algo, se mexia nele. Sabe quando você coloca o lençol no varal e bate aquele vento e o lençol fica mexendo assim, várias formas? Ou quando você joga um saco no vento e ele começa a se movimentar, fazer aquelas formas, parece que é uma bailarina assim, dançando assim. Era desse jeito, e era bem alto, muito alto, era bem alto, mas eu enxergava ele perfeitamente como um lençol. Então eu imagino que se ele se aproximasse, ele devia ser muito grande. E eu ficava com medo daquilo. Eu sentia um medo, eu sentia que aquilo ali era uma ameaça. E, e eu sentia que ele estava andando e ele estava me vendo. Eu sentia que ele sabia da minha presença. Aí, ai, foi horrível. Eu comecei a andar rápido, andar, e eu consegui chegar numa construção. Na minha cabeça era uma construção. E eu entrei na construção. Quando eu entrei, eu vi que não era uma construção. Era uma casa que tinha sido destruída, totalmente destruída. E tava os escombros. Então não tinha assim móveis, era só os escombros. Aí eu falei, eu vou ficar aqui, porque aqui eu tô mais segura. E senão aquilo vai me pegar. Aí eu vi um soldado do exército, sei lá, da aeronáutica, um soldado. Eu vou descrever mais ou menos a farda dele. Era bege, e ele tinha capacete, assim, arredondado, farda bege. Tava usando uma espécie de um binóculo em um olho, assim, como só em um, sabe? Um olho. Um negócio semelhante a esse aqui que eu tô usando, tá vendo? Ó, para microfone, só que maior. Ele tava com uma metralhadora na mão, que na metralhadora
tinha um quadrado, uma tela, e aparecia, naquela tela, aparecia dados, dados de computador, assim, dados de internet, dados, aparecia vários dados. Posicionamento, tudo ali naquela tela. E eu olhava aquilo e eu ficava maravilhada, porque eu nunca tinha visto aquilo na minha vida, né? Aí o soldado olhou para mim e falou assim: abaixa, abaixa, porque se ele te ver, ele vai te exterminar. E eu abaixei. Nisso que eu abaixei, veio na minha mente, né? Vai salvar seu filho. Vai salvar seu filho porque ele vai ver seu filho e ele vai ver que seu filho é igual a você. Vai salvar seu filho. Aí eu falava, eu tenho que salvar meu filho. E eu saía no meio daqueles escombros, assim, eu pulava, eu corria, e aquele negócio soltava uma onda sonora que paralisava as pessoas. E eu ficava meio, sabe quando você fica meio assim paralisada? E eu lutava, eu falei, não, eu tenho que salvar meu filho, eu vou salvar meu filho. Não, não, eu vou. E aí tinha umas casinhas assim antigas, sabe aquelas casas antigas germinadas que tem só uma entradinha assim na frente? Tinha uma das casinhas assim, aí eu entrei nessas casinhas, eu fiquei assim, dentro dessa parte da frente das casinhas, e aquilo tava meio que me perseguindo mesmo, igual o soldado falou. Só que não tinha pessoas, só tinha soldados pela cidade inteira. Era como se estivesse acontecendo assim uma guerra, porém, o outro lado tinha muitos soldados e no outro lado só tinha aquele objeto voando, sobrevoando. E estava assim numa distância considerável, longe. Aí aquilo emitia onda sonora e os corpos dos soldados se paralisavam. O cimento estourava, o concreto se entortava, o ferro. Aí eu falei assim, gente, que é isso? Que é isso? Que é isso? E aí eu corria, corria, e aquilo veio chegando mais próximo, chegando mais próximo. Eu falei, gente, isso aí não é daqui não. Ai, quando eu falei isso, aí estalou minha cabeça. Deu um estalo. E, e meio que falou comigo. Meio que avisou que estava chegando. E que era como se estivesse falando assim: somos perigosos, vamos destruir tudo, vocês vão ter chance contra a gente. Falei desse jeito, assim, sabe? Aí eu olhei e falei, meu Deus, que isso? O formato dele, assim, se mexendo, era mais ou menos assim, ó. Tá vendo? Só que branco. E ele se mexia. Isso é uma bailarina. E ele falava aqui. Só que o que eu entendi que aquilo lá era, era tipo assim, uma sonda. Era, eu vou mandar isso na frente, mas nós vamos ficar aqui escondidos. Vocês entendem? Deixa eles achar que isso aqui é nós. E quando a gente chegar, eles não vão ter chance. É isso que eles fizeram, naquele sonho ali. E aí eu lembro que nesse sonho eu fiquei paralisada e eu não conseguia sair do lugar. Eu estava nesse conjunto de casa. E aí eu falava, e agora, o que eu vou fazer? O que eu faço? Eu tenho que buscar meu filho, eu tenho que buscar meu filho. E eles estavam ouvindo o que eu pensava. Tudo que eu pensava, eles ouviam. E eu percebi isso, porque eles se comunicavam comigo. E não é uma comunicação comum, é uma comunicação diferente. Aí eu peguei
eu falei para mim mesma: Marta, acorda. Acorda porque você não tá sonhando. Acorda. E eu querendo acordar. Como que eu vou fazer para acordar? Acorda, para de pensar. Acorda, acorda. Marta, faz força, você vai acordar. Acorda. Aí eu acordei. Acordei como se eu estivesse caindo de algum lugar, assustada, com medo. E aquilo continuou falando comigo. E falou assim que eu não estava sonhando, que aquilo não foi um sonho, que aquilo foi real. E que eles iam aparecer mais vezes para mim. E aí eu fiquei com muito medo. Eu fiquei com muito medo e eu tava com medo de ter ficado louca. Porque eles estavam falando comigo. Eu falei, como que vai falar comigo desse jeito? Oh, meu Deus! Isso é imaginação sua. Não foi imaginação. Eles falavam comigo. Passou uns tempos, aí os sonhos começou a vir um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro, assim que não parava. Não parava. Iguais a esse. Depois eu tive outros sonhos, mas não iguais a esse, já eram outros objetos. Aí, no outro sonho, eu consegui encontrar o meu filho e vinha aquele negócio se mexendo. Um plasma, pronto. Um plasma, era um plasma solto no céu, se movimentando, e aquilo tinha ondas, emitiam ondas sonoras. E atingia a gente, paralisava. E você não tinha como se mexer. Então, olha só, quando eu sonhei de novo, eu sabia o que aquilo fazia. E eu tava com meu filho. Aí eles falaram, seu filho é igual a você. A gente vai pegar ele. E eu ficava desesperada. Eu falei, vocês não vão pegar ele não. E aí eu comecei a correr com ele. E eu segurava ele, eu conseguia pegar ele no colo. E eu corria, corria, corria. E ele ficava bem quietinho, sabe? É como se eu tivesse assim, eu conseguia proteger ele num todo. E ele ficava bem quietinho. Aí eu corria com ele e aquilo falando comigo. Aquilo me perseguia mentalmente. Eu poderia correr para qualquer lado que fosse, eu poderia me esconder em qualquer lugar. Aquilo já tinha se conectado comigo. É uma conexão. Aí eu fiquei nervosa e aí eu falava para mim no sonho: Marta, acorda. Marta, acorda, acorda. Isso não é um sonho, acorda. Olha que doido. Aí eu acordava. Aí eu acordava e no dia seguinte a mesma coisa. Esse tipo de sonho continuou na minha vida há um bom tempo, uns 2, 3 anos consecutivos, sem parar. E aí começou a mudar algumas coisas. Mudar. Teve um outro que veio, aí eu já tava tudo bem, não tinha o Rafael enfiado no meio do sonho, não tinha meu filho enfiado, e eu tava sozinha no sonho. Mas eu escutava uma menina que pedia socorro no térreo do meu prédio. Aí eu ficava doida, 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 doida. Aí eu descia. Eu descia e quando eu cheguei era na mesma torre que o meu apartamento, lá no térreo, e desse lado, na mesma, assim, descendo lá no térreo. E aí eu olhava pela janela da cozinha da pessoa e era uma menina negra, magrinha, que estava apanhando muito. Mas ela estava apanhando muito da mãe dela. E aí, quando eu olhei aquilo, eu falei, não, tá errado isso aí, peraí. Aí eu consegui abrir a janela que era grande se tornou pequena,
um vãozinho assim. Aí eu comecei a empurrar aquilo para abrir. Falei, isso aqui vai abrir mais, isso aqui não é desse tamanho, isso aqui vai abrir mais. E aí eu falei pra menina, vem, que eu vim aqui para te ajudar, vem. Aí a menina olhava assim para mim, assustada, e parecia que só ela tava me vendo. Eu falava, vem. Aí ela fazia assim com a mãozinha, pra ver se eu era real. Aí ela veio e eu consegui tirar ela de dentro da cozinha. E eu consegui salvar ela. E aí eu peguei e tava assim, já no térreo com ela, vendo pra onde que eu ia correr com ela. Quando eu vi algo descer, uma nave desceu. Dessa nave saiu uma esfera igual a esse brilho aqui, mas multicolor, ela mudava de cor, ela ia mudando. E ela soltava uma vibraçãozinha também. E aí essa vibração, ela começou a me escanear do pé e foi subindo até que ela chegou assim, ó, bem aqui assim, sabe? Bem aqui assim, na minha cara assim, ó, sabe? E aí eu fiquei olhando, aquela esfera falou comigo. Ela falou assim, por que você é diferente dos outros? Aí eu olhei assim, olhei a menina que estava do meu lado, aí a menina estava em pé, ela tinha mais ou menos uns 6 anos, a criança. E aí eu olhei para a esfera, não respondi, porque eu não sabia o que fazer, não tinha. Aí, Marta, acorda. Marta, acorda. Você tá sonhando, acorda, acorda. E aí aquela esfera voltou para aquela nave. Aquela nave tinha o formato de um ônibus escolar. Sabe aqueles ônibus escolares dos Estados Unidos, amarelo, quadrado, grandão, antigo? Tinha aquele formato. Não de janelinha, mas assim, comprido e assim, não quadrado, comprido, né? Retângulo, né, que fala. Assim, bem comprido. E amarelo. E as esferas, elas saíam de dentro dele, só que uma veio para mim, as outras saiu para andar. E detalhe, quando essa nave apareceu, ela saiu de um lago. Só que aqui não tem lago. E eu vi ela sair de um lago, era como se aqui tivesse um lago, e ela saiu do lago, de dentro do lago. E aí saiu as esferas começou a andar por aí, e uma veio na minha direção e me questionou, perguntando por que que eu era diferente. E aí, quando a coisa começou a ficar muito apertada, eu mesmo, no sonho, falava para mim mesma, acorda, acorda, porque você tá sonhando. Aí eu acordei, e aí eu até comentei comigo mesma. Olha, mudou o formato. Então não é só um tipo que tem. Desse jeito. Aí passou, acho que um tempinho, como sempre. Passava um tempinho, sonhei de novo. E aí eu já tava numa cidade que parecia uma cidade muito antiga, que a rua era de paralelepípedo. Não era no Brasil. É Irlanda, parecia Irlanda. Mas era muito, muito antiga. E tanto que os postes de luz, não tinha poste de luz. Era uns postes com umas lanternas, sabe? Que você acendia assim. E eles tinham ido lá, eles tinham detonado a cidade, quebraram tudo. Só que não era o mesmo que eu vi a nave parecendo um ônibus, era outro. E esse outro era o mesmo
dos que ficava dançando lá. E detonou a cidade inteira. Aí eu vi algumas pessoas machucadas, algumas pessoas que estavam com medo, que não tocavam no assunto porque tinha muito medo. Era como se eles estivessem sendo vigiados. E ali aquela cidade era muito gelada, fria, e era como se eles gostassem daquele ambiente, como se aquela cidade fosse propícia para eles, sabe? E gelado, frio, sem sol, uma coisa assim, sabe? E eu andava assim com muita dificuldade, porque tinha um peso, existia um peso naquele lugar. Aí eu falava para mim mesma, né? Que não tinha ninguém para conversar, eu falava para mim mesma. Eles passaram por aqui e destruíram tudo. Destruíram. E quando eu falo destruíram, é assim, é, acabou o ambiente humano. Não era mais um ambiente humano. Era um ambiente de medo, de pessoas se escondendo, de pessoas apavoradas. E eu também não sei dizer a época que era. A cidade estava debilitada. E era uma cidade que parecia turística por ser antiga. Mas eu não conseguia ver se era essa época ou outra época. Eu não conseguia ver. Mas eu sabia que alguma coisa estava acontecendo ali. Aí eu acordei, porque eu ficava me chamando. Marta, acorda, Marta, acorda. E tinha comunicação. Tinha comunicação. Hoje, já não dá mais para eu contar outro sonho. Mas tem continuação desse sonho. E a continuação eu falo para vocês que não é muito, assim, amistosa. Mas eu acredito que você já deve ter sonhado com isso também. Se você sonhou, comenta aqui, curte, compartilha, se inscreve no canal, aperta o sininho, que é para o YouTube entender que esse conteúdo está sendo visto e interessa para alguém. Senão eles travam o vídeo. Mas no próximo vídeo eu vou estar contando para vocês a continuação disso. E vai ser... é difícil. Porque eu tive muito medo de contar para as pessoas sobre esse sonho. Porque eu não sei como que seria a reação delas. Mas hoje, como tá todo mundo falando sobre isso, então eu não tenho mais medo de falar. Pelo motivo de... tem tanta gente falando coisa muito pior. E é verdade ou não é? Então, o meu vai ser mais um vídeo que tá falando, vamos dizer assim. Mas na verdade não é mais um vídeo que tá falando. Na verdade, aconteceu. Deu medo. Deu bastante medo. Porque aquilo falava comigo assim que eu acordava, ele continuava falando. E eu não sei quem é, mas ainda continua falando até hoje. Às vezes eu sinto que é de um tipo, depois eu sinto que é de outro tipo. Às vezes eu sinto que é bonzinho, às vezes eu sinto que não é bonzinho. Às vezes eu sinto a presença e dá um medo, dá uma agonia, dá um desespero. E aí eu vou falar como a pessoa que eu tô sentindo isso. Então, eu quero que vocês comentem, porque se de repente vocês estiverem sentindo a mesma coisa que eu, aí eu não vou me sentir sozinha e você também não vai se sentir sozinho. E a gente vai começar a coligar as coisas para saber o que está acontecendo. Então, eu acho que você já deve ter sonhado com isso. Se sonhou, comenta, curta, compartilhe, aperta o sininho, se inscreve no canal, tá bom? E se você quiser deixar seu relato e não quiser contar, quiser que eu conte, mande seu número para mim do WhatsApp ou um número de mensagem, eu entro em contato com você e conto sua história aqui, tá bom? Gente, boa noite e por hoje é só.